Olá, tudo bem? Eu sou Roberta Sodré, sou terapeuta holística, né? Eu trabalho com florais de bar, trabalho com óleos essenciais e também com pranoterapia, né? Sou motivadora emocional, enfim, tô aqui para ajudar vocês. E hoje a gente vai falar sobre quem é que sabe enfrentar os seus problemas, né? Quem é que consegue ultrapassar os seus obstáculos e conseguir enfrentar os problemas da melhor maneira possível. Eu vou falar para vocês aqui um pouco da minha história, né? Vocês vão conhecer um pouco dessa minha história. Em 2013, eu perdi o meu pai no dia 1º de maio e em agosto, 3 meses depois, minha mãe veio a falecer, né? Aquelas coisas de casais, né? Que ela não soube enfrentar os problemas dela, né? Que foi a perda do meu pai. Isso foi muito para ela. Ela não tinha essa força, né? Para poder seguir em frente. E aí ela se entregou e veio a falecer no hospital mesmo, de depressão mesmo. E diante dessa situação toda, né? Eu sempre fui muito assim espiritualizada, eu sempre busquei muito a minha fé, né? Meu pai falava inclusive que a minha fé era uma fé meio que, entre aspas, fanática, mas eu sempre tive muita consciência da minha fé e nunca fiz nada assim de exorbitante, vamos dizer assim. Então, depois da morte dos meus pais, eu tive uma pessoa muito próxima a mim que teve uma grande depressão, né? E assim, a gente começa a ver as pessoas, como cada uma enfrenta seus problemas, né? Essa pessoa não soube realmente enfrentar aquela situação que estava acontecendo, que para ele foi assim, fora do normal, né? O falecimento de 2 pessoas queridas, que no caso eram meus pais. E se a gente fizer um paralelo, a gente vai ver como essas pessoas uma consegue encarar diferente. Então, quando eu falo que vocês precisam entender, precisam encarar os seus problemas, é exatamente isso que eu tô querendo passar para vocês. A forma como eu encarei e a forma como essa pessoa encarou. Essa pessoa ficou em depressão, né? Ficou muito... não queria trabalhar, não queria tomar banho, enfim, literalmente em depressão. E eu, por outro lado, por ter sido sempre assim mais espiritualizada, eu busquei forças para poder me reerguer diante de toda essa situação que eu vinha passando, né? Problemas todos nós temos, uns mais difíceis, outros mais fáceis de se resolver, uns que a gente consegue tirar de letra e outros que puxam um pouco mais da gente, né? Para a gente poder se reerguer. Porém, eu vejo que muitas pessoas, qualquer coisa que aconteça, elas já criam assim uma tempestade no copo d'água, né? Isso não pode acontecer. A gente tem que sempre buscar dentro da gente aquela força, né? Aquela força de filho de Deus mesmo que a gente tem, aquela força de gigante que está dentro da gente, que a gente precisa botar para fora nos momentos mais difíceis, né? Nos momentos assim que realmente a gente precisa ter aquela fé e a gente não tem, né? Eu vejo as pessoas falando assim para mim: Roberta, como é que eu vou ter fé no momento mais difícil, né? Mas é justamente aí que a gente tem que colocar em prática toda aquela fé que a gente tem, né? Toda aquela fé que é nos dada e que a gente cativa durante a vida inteira. Porque quando a gente tem essa força dentro da gente para as coisas fáceis, né? Para as coisas simples da vida, para aquela coisa que traz alegria pra gente, aí é muito fácil, né, gente? Melzinho com chupeta, melzinho na chupeta, como dizem, né? Então, assim, é nesse momento de queda que a gente tem que mostrar realmente a nossa fé e tem que saber enfrentar os nossos problemas. Então, diante dessa situação de ter perdido meu pai e minha mãe, eu me reergui, né? Buscando estudar cada vez mais, buscando entender tudo aquilo que vinha acontecendo na minha vida, porque não é fácil a gente perder pai e mãe, né? Com 3 meses de diferença apenas. Às vezes, tinham pessoas que chegavam perto de mim e falavam assim: vou te botar no psicólogo, você tá chorando muito. Óbvio que eu chorava,
né? Isso é fato, eu perdi meu pai e minha mãe, perdi a minha base. Mas a minha fé não me deixou me entregar, né? Eu busquei na minha fé a vontade de querer aprender cada vez mais e tinha certeza que quando eu fosse olhar para trás, eu teria orgulho de mim, né? Então, assim, eu digo para vocês, não deixe os problemas afundar vocês, não deixe os problemas tirar o seu foco, sabe? Busca a sua verdade, busca a sua força, aquela força que você precisa para você poder lutar pelos seus ideais, né? Às vezes a gente tem esses problemas que acontecem na nossa vida, às vezes é problema amoroso, às vezes é problema no trabalho, às vezes é problema de perda familiar e as pessoas se afundam, né? Às vezes por pouco, né? Perder o trabalho. É complicado? É complicado, mas não pode fazer disso o fim do mundo. A gente está aqui para aprender, a gente vive num país de evolução, né? Então a gente está aqui para aprender. Então a gente tem que fazer disso, dessas situações. Quantos de vocês aí estão me ouvindo agora e não estão passando por essa dificuldade, estão passando por algum problema que precisa realmente de uma ajuda, de uma força e não estão sabendo como levar tudo isso, né? Então eu peço que vocês tenham calma, né? Tenham força. Busquem a força dentro de vocês, façam desse problema uma mola, né? Que você vai pular e vai para um lugar muito maior, vai para uma situação muito melhor do que você se encontra. Independente de ser uma situação de tristeza, né? De profunda tristeza ou de aborrecimento. Faça disso para você na sua vida um trampolim, né? Faça disso um aprendizado. Eu costumo dizer que se não fosse a morte do meu pai e da minha mãe, talvez eu não seria essa pessoa que eu me tornei hoje, porque eu me tornei muito mais forte, né? Muito mais corajosa. Eu não sei explicar, é uma força que veio dentro de mim, talvez querendo mostrar para eles realmente que pai, mãe, eu tô aqui, eu sou capaz, vocês vão ter orgulho de mim, sabe? Vocês foram embora, mas a essência de vocês permanece dentro de mim, né? O amor de vocês permanece aqui dentro de mim. E talvez vocês tenham perdido, não sei, um parente, um pai, uma mãe, uma tia que gostava muito, até mesmo um filho. A gente tem que entender que nessa vida nada, absolutamente nada é por acaso. Eu costumo falar que se a gente viesse com um manual de instrução seria muito fácil, né? A gente lia lá, nascia, lia lá tudo que ia acontecer na nossa vida e aí, ó, de novo, melzinho na chupeta, né? A vida seria muito mais simples, mas não é assim. É através dos nossos desafios que a gente tem que crescer, que a gente veio aqui para crescer, que a gente veio aqui para lutar. Então, eu falo para vocês que tá aí passando por algum problema, né? Ou perdeu o emprego, ou perdeu aquele amor que tanto queria, deixa aí. Deixa aí, coisas melhores vão chegar até você. Imagina se eu fosse chorar pelo meu primeiro amor, porque tem gente que fica chorando por um amor há muito tempo, né? Se eu fosse ficar chorando pelo meu primeiro amor, hoje eu não ia estar onde eu tô, hoje eu não teria a família maravilhosa que eu tenho, né? Então a gente tem que aprender a enfrentar os nossos problemas. E como? Como que a gente vai enfrentar nossos problemas? Ficando dentro de casa? Não. Ficando chorando, igual uma criança coada? Não. Se fazendo de vítima? Também não. Então, a gente tem que enfrentar os problemas com unhas e dentes, com garras de campeão, né? Com aquela força de que você sabe que você vai conseguir, que você já conseguiu. É colocar uma meta e traçar. Então, você vai conseguir ultrapassar seus problemas agindo de forma certa, agindo na velocidade que é preciso agir. Porque não adianta também você agir e você ficar assim... vou fazer um pouquinho hoje, amanhã eu faço mais um pouquinho, depois eu faço mais um pouquinho. Não é assim que vai funcionar a sua vida. Você tem que agir constantemente, todos os dias, agir direto. E aí como é que você pode agir? Dependendo para que lado você quer, né? Para que lado, qual lado está o seu problema, você tem que saber para que direção tomar, que direção você vai, que direção ir. Então, eu aconselho a vocês, se vocês querem um trabalho melhor, se você perdeu um trabalho, se você necessita crescer no seu trabalho, estude.
busque estudar, leia muito, sabe? Pratique, dedique o seu tempo, a maior parte deles, dedique ao estudo, porque é só o estudo que vai fazer você sair dessa. O estudo, né, a sua autoconfiança, o seu pensamento positivo, o acreditar em você, né? Eu tô aqui para te ajudar, porém, só você pode mudar a sua vida. E eu digo, quando você muda, o universo todo ao seu redor muda. As pessoas mudam, o seu chefe muda, você muda, a sua vida muda. Então você precisa querer evoluir, você precisa querer mudar para você poder ter, alcançar os seus objetivos, tá? Não faça dos seus problemas um martírio na sua vida. Faça deles um trampolim. Busque neles a força que você precisava. Uma vez, eu antes de me tornar terapeuta, eu não me encontrava. Por isso que eu falo que às vezes as coisas acontecem e nada é por acaso nessa vida, né? E aí eu não me encontrava. Então, eu trabalhei em banco, depois eu fiz moda, depois eu trabalhei numa empresa de vender produtos, assim, para grandes empresas, né, como se fosse brindes. Depois eu estudei para concurso público. Quando eu comecei a estudar para concurso público, uma moça virou para mim e falou assim: ah, Roberta, você não vai passar? Para que você está estudando? Porque muitas pessoas, às vezes sem maldade mesmo, colocam água, né, nos nossos sonhos, né, colocam areia nos nossos sonhos, porque acham que a gente vai aceitar, né, essa situação. E aí essa moça falou isso pra mim, pois através dessa palavra dela, toda vez que eu estava estudando, que eu senti que eu estava me entregando, eu fazia daquilo uma mola, né? E aí eu estudava cada vez mais. Eu passei por um concurso do Ministério do Trabalho e Emprego. Na verdade, eu fiquei em 39º, me chamaram até o 38º. Na época, meus pais meu pai estava doente, eu não tinha como recorrer, enfim, deixei passar. Depois, quando a minha filha nasceu, ela já estava acho que com 8 meses, eu fui chamada para um concurso para trabalhar na área administrativa do Conselho Regional de Química também. Mas eu também não fui, porque na verdade acho que não compensava muito eu deixar minha filha e sair para trabalhar, enfim. Naquela situação, naquele momento eu estava bem confortável financeiramente, eu já estava numa outra situação, então eu abdiquei. Mas assim, eu quero dizer para vocês o seguinte, que as pessoas botam água nos nossos sonhos, né? Só que vocês têm que fazer disso um trampolim. Vocês têm que fazer disso a sua força motora, né? Para você poder conquistar cada vez mais os seus sonhos. Né? Às vezes muitas pessoas ficam se sentindo para baixo, não sabem como... Ah, Roberta, eu entendo tudo isso que você está falando, mas eu me sinto tão para baixo, eu me sinto tão inferior, eu me sinto tão assim, sem esperança. Você tem que se conectar. Se conecte com a sua alma. Faça a sua respiração, faça suas orações, se conecte e busque essa força de dentro de você para você poder ultrapassar esses seus obstáculos, né? Esses seus problemas, para você poder ter força para poder encarar e seguir a sua vida, tá? Não deixe nada, nem ninguém colocar água, colocar areia nos seus sonhos, porque você é capaz de mudar. Então vá em frente, siga os seus sonhos, siga os seus desejos, aquela vontade que você tem de fazer alguma coisa e que as pessoas falam que não vai dar certo. Não deixe ninguém colocar nos seus sonhos, mas para isso você precisa agir de modo certa, né? Agir no tempo certo, não ficar em casa, caiu, levanta. Quantas pessoas nessa pandemia estão se reinventando, né? Quantas pessoas estão fazendo desse poço que a gente se encontra, né, desse poço escuro que a gente se encontra, tá vendo aquela luz no fim do túnel, tá se agarrando àquela luz e tá fazendo acontecer. Não se escondam atrás da pandemia. Não dê chance para essas coisas ruins pegarem você. Busque a sua fé, busque a sua vontade.
Desperte esse gigante que está dentro de você e corra atrás dos seus sonhos. Porque você pode, você consegue e você é merecedora de tudo isso. Às vezes você pode achar que você não é merecedora, mas você é sim, é merecedora sim. Porque como eu falo nas minhas lives, todos nós somos merecedores. Nós somos filhos de um único Criador. E ele está aqui para poder ajudar a gente. Como um pai tem 2 filhos, ele tem vários. O pai quer sempre ajudar os filhos da mesma forma, com exceção de alguns que estão meio doidos. Mas assim, no geral, os pais querem ajudar os filhos. Então o nosso Criador quer nos ajudar, basta a gente querer. Não tem filho que é rebelde, que está sempre dizendo não, que nunca quer fazer nada? E tem aquele filho que você ajuda e está sempre agradecendo e você tem cada vez mais vontade de ajudar? Assim é o universo. Quando a gente agradece, a gente recebe cada vez mais. Tá conseguindo ver esse paralelo? Faz sentido para você? Essa analogia que eu fiz do pai com o universo? O pai tem 2 filhos. Ajuda da mesma forma. Um só reclama dos problemas, não quer enfrentar os problemas, reclama de tudo. E o outro agradece a ajuda, segue em frente e traça um objetivo. É assim que a gente tem que ser. É assim que o universo enxerga a gente. É assim que o universo está aqui para nos ajudar. Então, busque os seus sonhos. Não faça dos seus problemas um pesadelo. Não faça dos seus problemas um obstáculo. Busque força neles. Tá bom? Então, gente, beijos de luz. Até o próximo vídeo. E Atma Namastê.